Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer seu pet feliz. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Zana. 2 lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos do advogado Dr. Ailson Gamarra, atuante no direito previdenciário desde 2018, formado em Direito pela Faculdade Metodista Centenário, FMC, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Franciscana, a UFN, sócio proprietário do escritório Paim, Gamarra e Peranzoni, Sociedade de Advogados. Um imenso prazer contar com sua distinta presença. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Ailson Gamarra. Olá, Giovana, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo, com a equipe, com os seus telespectadores também. E vamos falar um pouquinho hoje sobre direito previdenciário, então, né, essa área importante do direito que tem uma função social bastante importante. Muito obrigada e vamos conversar sim sobre esse assunto pertinente para todos os brasileiros, né? Como um estudioso do direito previdenciário, gostaria que você elucidasse, doutor, sobre as reformas da Previdência que ocorreram nos últimos anos. Certo. O nosso marco temporal de maior consistência, de maior relevância no direito previdenciário é 2019, né? Que foi quando ocorreram as maiores transformações dentro do direito previdenciário. Então, com a emenda constitucional 113 de 2019, que trouxe uma série de alterações para a vida dos segurados. Então, alterações relevantes em relação à concessão de benefícios, a requisitos, enfim, né? De lá para cá nós tivemos, claro, outras alterações. Todo ano, algumas alterações, decretos, leis, instruções normativas, enfim, que também têm influência nesses requisitos, nessas concessões de benefícios. Mas a mais importante foi, então, essa de 2019. Essa emenda constitucional e essas alterações legislativas que vieram depois, elas influenciam principalmente assim, no que mais afeta para o segurado em relação às aposentadorias, por exemplo, por idade, por tempo de contribuição, regras de transição de uma legislação para outra, as aposentadorias para quem trabalha sob exposição de agentes insalubres, pensões, outros benefícios em geral. Então essas foram as principais e mais significativas mudanças que afetam a todos os que já estavam trabalhando, os que ainda trabalham e os que entrarão no sistema posteriormente, né? Claro, a reforma de 2019 chegou com alterações em relação aos benefícios e impactou de fato a vida das pessoas. Isso, exatamente. Conforme você ponderou. Isso, todas as pessoas que trabalham, que são seguradas obrigatórias, elas já se enquadram nessa nova legislação. Claro que a legislação, para não haver um choque muito grande entre uma legislação e outra, né? Enfim, entre as determinações constitucionais anteriores e as novas, elas possuem regras de transição. Então, algumas pessoas elas vão se enquadrar num período, outras já na nova emenda constitucional, e algumas pessoas vão ficar então nesse meio termo sob as regras de pedágio, de transição, para que nenhuma tenha uma afetação tão drástica na sua vida, né? Enfim. E fica clara a importância de contribuir com a Previdência para que, além de uma obrigação, é fundamental, né, para alguma necessidade, para o momento da aposentadoria, por exemplo, porque todas as pessoas, via de regra, não é, doutor, desejam se aposentar. Fica evidente a busca por essa segurança financeira, não é verdade?
Exatamente. Todas as pessoas, elas um dia sonham em se aposentar, né? Ou até mesmo em conseguir algum benefício de mais curto prazo, como por exemplo um benefício por incapacidade. Então, é muito importante que todas as pessoas contribuam. Claro que todas aquelas pessoas que trabalham são seguradas obrigatórias da Previdência, né? Elas precisam pagar o INSS, então não é nem mesmo facultativo. Os segurados empregados, carteira assinada, esses pagam espontaneamente sem sentir o INSS, né? Porque vem descontado já em folha. Mas acontece muitas vezes de alguns segurados que eles são responsáveis por esse pagamento, como o contribuinte individual, que antigamente se chamava o autônomo. O autônomo, o contribuinte individual, ele mesmo é responsável pelo pagamento. E às vezes, claro, as pessoas, né, esquecem, deixam para depois, enfim. E isso, com certeza, no dia a dia da prática do escritório, nós percebemos que pode afetar muito os segurados, porque às vezes aquele mês que o segurado deixou de pagar lá atrás, ou por ter ficado muito tempo sem pagar, na hora da necessidade, que realmente precisa da concessão do benefício, ele pode fazer falta. Então é mais incidente ao profissional autônomo, essas falhas? Mais incidente ao autônomo. É claro que depois algumas pessoas elas podem pagar o INSS, elas não são obrigadas a pagar o INSS, como por exemplo aquelas pessoas que exercem atividade em casa, né? O dono de casa ou dona de casa. Então essas pessoas elas pagam facultativamente. Se elas quiserem, elas podem pagar. Então, mesmo para essas pessoas, a orientação é: pague a Previdência. Sempre pague a contribuição e mantenha em dia. Quando menos a pessoa espera, ela pode precisar e a contribuição tem que estar em dia. Então, a orientação é fazer vistas para a Previdência. Exatamente. Doutor Ailson Gamarra, quais as dúvidas mais frequentes do cotidiano e as informações que as pessoas costumam buscar junto ao escritório sobre direito previdenciário? Certo. As pessoas elas têm bastante dúvidas, né? Porque veja que em alguns minutos conversando aqui nós podemos perceber que o direito previdenciário ele é bastante complexo. Parece simples, mas ele não é. É muito abrangente. É bastante complexo, muito abrangente, muita legislação. Então nós tivemos aí grandes alterações lá com a Constituição em 88 e de lá para cá, todos esses anos nós tivemos modificações. Então, emendas constitucionais, legislação extravagante, então leis como um todo, né? Falando a grosso modo, decretos, instruções. Então, dada essa complexidade, as pessoas têm muitas dúvidas e muitas dificuldades de conseguir esses benefícios. Então, elas acabam levando essas dúvidas para o escritório da advocacia, do especialista na área, né? As que mais nós percebemos assim dentro do escritório são aquelas dos benefícios mais comuns que todas as pessoas buscam. Então, como por exemplo a aposentadoria por idade, essa acho que é a mais comum, né? Então, como tu bem falaste, todo mundo um dia pensa em se aposentar. Então, a dúvida mais comum é: com quantos anos eu posso me aposentar? Ou quando eu vou me aposentar? Né? Então, essa é a principal dúvida. E uma orientação muito importante para todas as pessoas é que, e aí vai também a importância do advogado especialista nessa área, é que o requisito de idade, ele é apenas um dos requisitos. Então, para ver a complexidade que é o direito previdenciário, né? Ele é apenas um dos requisitos. Essas aposentadorias por idade, elas possuem outros requisitos também. Então, não apenas o requisito etário. Por isso que o profissional especialista nessa área é tão importante para encontrar qual enquadramento é melhor para essa pessoa, em qual época essa pessoa começou a trabalhar, para ver qual a legislação pertinente para aquele caso, quais são as exceções, quais são as possibilidades para conseguir realmente o melhor benefício, né? E a segunda dúvida mais recorrente no escritório é com relação ao auxílio-doença. O auxílio-doença que hoje se chama benefício por incapacidade temporária. Esse benefício gera muitas dúvidas porque as pessoas sempre pensam assim, eu tenho tal doença, uma doença X, eu posso me aposentar ou eu posso conseguir um benefício por incapacidade? E essa também é uma pergunta assim, muito complexa de responder. Por quê? Assim como no benefício que falamos anteriormente, no caso do auxílio-doença, para falar mais grosso modo, a doença não é o único requisito necessário. Então, a pessoa precisa, além de estar doente, precisa ter o diagnóstico da doença, precisa também contemplar outros requisitos que o benefício exige. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, por isso que também o profissional pode auxiliar
nesse momento. Claro. E essas são as duas dúvidas mais recorrentes. As mais recorrentes. Existe uma complexidade de situações que devem ser consideradas, comprovadas, estudadas, né? Conforme você falou, para se conseguir a tão almejada aposentadoria. Para tanto, vamos deixar claro, então, o papel do advogado. Você já falou sobre o papel do advogado, mas vamos aprofundar mais como o advogado pode contribuir nesse contexto todo da Previdência. Certo. A figura desse profissional especialista, então advogado ou advogada, né, ele é de extrema relevância, extrema importância, porque a complexidade do direito previdenciário ela pode ser tanta que somente um profissional realmente habilitado, capacitado, ele tem a condição de fazer uma análise de toda a vida de trabalho da pessoa, fazer uma análise de qual a legislação que se aplica melhor àquele caso daquela pessoa e fazer uma análise de qual o melhor benefício, não é? Porque muitas vezes a pessoa ela pode ter direito a mais de um benefício, então é importante que se escolha o melhor para aquela pessoa, né? O melhor em termos de financeiro mesmo, né? É uma grande responsabilidade, né? Uma grande advogar responsabilidade nestas causas. Eu sempre digo que a advocacia previdenciária ela muda a vida da pessoa, porque a pessoa, no momento que ela mais precisa, então no momento em que ela já, de repente, está fora do mercado de trabalho, ela vai precisar de algum amparo. E o profissional que vai buscar esse amparo, então, que é um amparo previdenciário, um benefício previdenciário, tem muita importância nesse momento. E as questões também do INSS, né, que são tão complexas, muito. Para poder conseguir interpretar, né, só quem está acostumado a tratar com leis, né? Exatamente. Eu sempre digo, o INSS ele possui um portal muito bom, que é o portal Meu INSS, e tem um canal de acesso via telefone, 135. Então lá as pessoas elas até conseguem buscar informações. Sim, tirar algumas dúvidas. Isso, algumas dúvidas. Então consultar quanto tempo de contribuição elas têm, quanto falta em média para a aposentadoria, qual o seu histórico de vida de trabalho. Só que alguns requerimentos mais complexos, eles demandam muito conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico, claro que muitas vezes as pessoas não conseguem ter, porque realmente é muito complexo. Que aí entra o papel do advogado. Entra o papel do advogado especialista nessa área. Excelente. Realmente são questões bastante burocráticas, né? Se faz necessário interpretar as leis, os meandros da lei e suas atualizações, né? Perfeito. E cada caso necessita da devida atenção de forma individualizada, não é, doutora? Afinal, estamos falando de vidas, né? Verdade. Vidas das pessoas. Uma ajuda especializada trará clareza, trará eficácia, sobretudo auxílio nos momentos de insegurança em relação a tais benefícios, né? E quem está passando por essa situação, que está nos assistindo, né, pode procurar um advogado de sua confiança, né, para esclarecer todas essas dúvidas que é possível, né? Então, doutor Ailson Gamarra, obrigada pelas suas informações atualizadas, esclarecimentos preciosos aqui para os nossos telespectadores do Jornale sobre a importância do direito previdenciário, né, para a sociedade, pois ele vai interferir em algum momento diretamente na vida de todos os brasileiros. Né? Perfeito. Então, foi um imenso prazer recebê-lo aqui e parabéns pela dedicação ao direito previdenciário. Eu agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Obrigada, volte sempre. Obrigado. A seguir, no Bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica doutora Kelly Gonçalves. Volto após o intervalo.